Olá, pessoal. Nós iremos começar a aula de hoje de matemática do terceiro bimestre. O assunto que nós iremos iniciar essa unidade, nós iremos rever alguns conceitos do ensino fundamental e o conceito que a gente vai trabalhar nessa unidade vai ser na área de geometria, onde nós iniciaremos o estudo dos ângulos, certo? Então, a gente vai primeiro dar uma averiguada ou aprender ou rever a definição de ângulo, certo? Então, o ângulo ele é oriundo de duas semirretas de uma mesma origem, né? Então, a gente vai observar que a origem, se a gente vê nessa figura, é esse ponto O, tá? E que dá origem a duas semirretas. O que são semirretas? Nada mais é que uma parte da reta onde tem início, mas não tem fim. Então, o que é que nós queremos dizer? Quando a gente observa a origem, o ponto O, quer dizer que a semirreta começa no ponto O, passa pelo ponto A e vai até o infinito. Da mesma forma, começando do ponto O, vindo para o ponto B e descendo para o infinito. Se vocês perceberem, essas figuras, elas provocaram essas duas aberturas. Eu tenho essa abertura aqui e essa abertura ela é denominada ângulo, tá? Então ela pode ser tanto o ângulo interno como o ângulo externo, certo? Então vou aqui mostrar para vocês, para que vocês entendam a diferença, que a gente pode observar o ângulo de duas formas, ó. O ângulo interno, que foi da figura anterior, e esse aqui que é o ângulo externo, certo? Aí o que é que acontece? Nós iremos observar que o ângulo ele é formado por dois lados, tá? E esses dois lados são chamados de semirretas. Aí a gente vê aqui que nessas figuras, as semirretas OA e OB determinam dois ângulos, né? Então, por que dois ângulos? É porque foi como eu acabei de mencionar antes, a gente vai dar uma olhadinha no ângulo interno, é essa parte rachurada ou destacada aqui, alaranjada, como também podemos observar pelo ângulo externo, tá? Então, ele está dizendo que cada um desses ângulos pode ser simbolizados da seguinte forma: AOB ou BOA. Mas se você observar, na letra O tem um acento circunflexo. E esse acento circunflexo, o que ele significa? É o fato de que o ângulo está localizado nesse ponto, tá? Então você pode dizer que é AOB, mas botando um acento circunflexo, ou BOA também, que é a mesma coisa, tá? Mas aí alguém pode perguntar, o acento circunflexo é da mesma forma usada na matemática como na língua portuguesa? Não, porque nesse caso aí, o acento circunflexo, ele serve para indicar onde está a origem das semirretas, ou, em outras palavras, onde fica o ponto onde fica localizado o ângulo. Então, a gente pode usar o acento circunflexo tanto em vogais como em consoantes. Aqui nós temos algumas informações gerais sobre ângulos. Então, como a gente não está no nível fundamental, onde a gente tem a oportunidade de ver esses passos de forma mais detalhada, mas aqui a gente pode
ver através do resumo e eu vou explicando para vocês algumas informações gerais sobre os ângulos. Então, como é que indica a medida de um ângulo, né? Então, aqui você M, A ou B, né? Como eu falei para vocês, a letra que ficar no meio, né? Ela também, geralmente, ela representa onde está localizado o ângulo. Então, como o ângulo está localizado no ponto O, de acordo com a figura anterior, então a letra O tem que ficar no meio. Tá? Se fosse qualquer letra que tivesse o ângulo, você colocaria essa mesma letra. Então, outras informações que não devemos ignorar, que um ângulo de uma volta completa, ele mede 360 graus, certo? Então, um giro completo equivale a 360 graus. Um ângulo reto é um ângulo de medida 90 graus, né? Então, o que é um ângulo reto? A gente vai trabalhar bastante isso, que é aquele ângulo do esquadro, né? Então, o esquadro é uma expressão que o pedreiro usa para dizer que a parede está em pé no nível, né? Ela não está torta a parede. Então, você vai um muro. Aí, o que é que acontece? Quando isso ocorre, na linguagem matemática, a gente diz que o ângulo entre duas paredes, né, forma de 90 graus, de modo que ela não está torta. Ou quando, por exemplo, a gente vai montar um guarda-roupa que quer que as madeiras fiquem em pé direitinho, também quer dizer que o ângulo é de 90 graus. Aí aqui a gente vai ver agora outros tipos de ângulo. Então, um ângulo agudo, quando é que ele pode ser chamado assim? Ele pode ser chamado assim se a medida dele for maior que 0 e menor que 90. Em outras palavras, se a gente for trabalhar em números naturais, de 1 a 89 graus. Então, esse intervalo aí não pode ser igual a 0 e nem pode ser igual a 90. São todos os números entre 0 e 90 graus. Então, quando isso ocorre, dizemos que esse tipo de ângulo é agudo. E quando é que um ângulo é chamado de obtuso? É quando ele é maior que 90 graus e menor que 180, ou seja, é de 91 graus até 179 graus. Quando isso acontece, tá? Quando isso acontece, isso quer dizer que esse ângulo deixa de ser chamado de agudo e passa a ser chamado de obtuso, tá? Um ângulo reto, voltando, ele só pode ser chamado assim se ele for exatamente 90 graus, nem mais, nem menos. Outro ângulo que a gente vai abordar é o ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo que a medida dele é exatamente 180 graus. Então, quando a gente vê um ângulo cuja medida é de exatamente 180 graus, nós o chamamos de ângulo raso. Então, aqui agora, nós iremos ver o que são dois ângulos congruentes. O que são dois ângulos congruentes? Nada mais é que quando tem a mesma medida, certo? Então, por exemplo, se eu estou com um quadrado e eu tenho duas medidas de 90 graus, por exemplo. Então, esses dois ângulos, eles são chamados de congruentes. Por quê? Porque congruentes significa que tem a mesma medida, tá? Aí, o que é que acontece? O símbolo de congruência que a gente vai abordar, que podemos utilizar, é esse aqui, tá bom? Um igual com um tio em cima. Então, quando a gente usa essa simbologia matemática, nós dizemos que eles são congruentes. Agora a gente vai ver o que são ângulos adjacentes. O que é isso? Os ângulos adjacentes é quando tem em comum apenas um lado, né?
Então, quando nós vimos, por exemplo, lá na frente nós poderemos ver isso, é que quando dois ângulos têm uma mesma semi-reta em comum a eles, então quer dizer que eles são chamados de adjacentes. Ângulos complementares. Então, ângulos complementares nada mais é que quando eu somar dois ângulos quaisquer, o resultado seja exatamente 90 graus, ou seja, um ângulo vai complementar o outro. Por isso que usamos o termo de ângulos complementares. É quando a soma das medidas deles resulta em 90 graus. E quando resulta em 180 graus, eles são chamados de suplementares, ou seja, é o mesmo raciocínio, tá? Então, o que é que isso significa? Que dois ângulos podem ser chamados de suplementares quando somarmos essas duas medidas, o resultado for exatamente 180 graus. Aqui a gente vai ver um pouco de informações complementares. Aí a gente vai ver aqui que é o seguinte: se duas semirretas coincidirem, o que significa coincidem? É ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se essas duas semirretas têm essa capacidade de ocupar o mesmo lugar no espaço, certo? O ângulo que são formados entre elas podem ter duas nomenclaturas. Pode ser chamado de ângulo nulo, como também pode ser chamado de ângulo de uma volta completa, certo? Por quê? Na medida que eles ocupam o mesmo lugar no espaço, observa, a semirreta O, ela é a origem desse movimento que a gente vai fazer. Então, a gente tem a semirreta OA, como também temos a semirreta OB. Se vocês observarem, está tudo numa mesma semirreta. Isso quer dizer o quê? Que eles são semirretas coincidentes. Então, quando isso ocorrer, o que é que nós iremos concluir? Que elas determinam um ângulo nulo, que é equivalente a 0 grau, e outro ângulo ao mesmo tempo de 360 graus, que equivale a uma volta completa. Mas aí agora, nesse segundo caso, se as duas semirretas forem opostas, o que significa o termo oposto? É que que executam direções e movimentos diferentes. Então, observemos aqui a semirreta OA. Então, observe que o sentido dela está para a esquerda, enquanto a semirreta OB, o sentido dela é para a direita. Mas, de maneira geral, nós observamos que elas duas formam uma reta. Como é que a gente sabe que forma uma reta? É porque tem a presença, das setas aqui que indicam que são infinitas à direita, no caso de OB, e infinito à esquerda, no caso de OA. Quando isso ocorre, forma um ângulo de meia volta, e o ângulo de meia volta equivale a 180 graus. Né? Como também podemos dizer que esse ângulo é um ângulo raso, conforme o que a gente leu anteriormente. Aí agora a gente vai ver o seguinte, retas concorrentes. Como a gente pode chamar essas retas de concorrentes? Quando, certo? Elas têm um ponto em comum, um ponto de encontro entre essas duas retas. Elas vão se cruzar em um determinado lugar.
Então, quando isso acontece, as duas retas são chamadas de concorrentes. Então, qual é a consequência que gera isso aí? É uma consequência que, obrigatoriamente, elas vão formar dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Ou, em outras palavras, vocês irão ouvir a expressão OPV. Então, o que significa OPV? São ângulos que são opostos pelo vértice. Então, nesse caso aqui, nós temos a reta R e a reta S. Então, a reta R ela é formada pelos pontos A, O e D, enquanto a reta S é formada pelos pontos C, O e B. Mas se nós observarmos, o único ponto que faz parte tanto da reta R como da reta S é o ponto O. Então, o ponto O vai ser o local exato onde vai ocorrer a formação dos dois pares de ângulos OPV que eu tinha acabado de mencionar. Então, ó, formando esses dois pares, ó, essa região esverdeada aqui, esses dois ângulos esverdeados, eles obrigatoriamente têm que possuir a mesma medida. Da mesma forma, os ângulos aqui dessa região mais avermelhada ou alaranjada, dependendo do ângulo de visão que você está vendo essa figura. Aí o que é que acontece? Qual é a característica do OPV? É que os ângulos OPV eles são congruentes, ou seja, o que significa congruentes? A gente viu que é que os ângulos em questão eles possuem uma mesma medida, certo? Então, dando continuidade, a gente vê essa figura aqui, como também nós vimos esse plano cartesiano, que são figuras perpendiculares, ou seja, é uma cruz. Eu vou usar esse termo aqui. Então, quando essas duas retas formam uma cruz perfeita, os ângulos eles são 4 ângulos retos. Então, vocês vão sempre lembrar que quando você vê um desenho desses, isso geralmente é muito comum em triângulos, certo? E você vê esse desenho, está dizendo que esse ângulo é reto, tá? Então, um ângulo reto, como a gente já sabe, e como eu já falei, equivale a 90 graus, certo? Então, a gente vai ver que quando elas formam ângulos retos, então essas retas têm um nome especial. Elas são chamadas de perpendiculares. As observações. Aqui a primeira observação vem dizer o seguinte: convencionamos que o ângulo determinado por duas retas paralelas é um ângulo nulo, né? E quando a gente quer destacar matematicamente duas retas perpendiculares, a gente usa esse símbolo aqui, o T ao contrário, que é automaticamente você já está dizendo que as duas retas elas formam ângulos perpendiculares. Aqui agora a gente vai ver o seguinte, ó, eu tenho duas retas paralelas, tá vendo? Porque no caso anterior forma um ângulo nulo? Porque não tem nenhum contato entre elas, tá? Só que aqui ele está dizendo que ela foi interceptada por uma reta transversal. Tá? Então, nós temos aí as duas retas paralelas, que são as retas R e S. Então, o que são retas paralelas? São retas onde elas estão contidas no mesmo plano, ou seja, têm a mesma trajetória, mas elas não se tocam, tá?
E o símbolo para mostrar o paralelismo de duas retas é essa barra dupla. Aí aqui está dizendo o quê para a gente? Que a reta R é paralela à reta S. E aqui agora a gente tem uma reta T, que é uma transversal aqui, ó, está cortando essas duas retas aqui paralelas a R e S. Aí o que é que acontece? É bom a gente saber o que é que nós iremos fazer agora. O que é que nós iremos fazer nesse momento? A gente vai ver aqui o seguinte. Que, lendo aqui a definição, vem dizer o seguinte: quando duas retas paralelas R e S são cortadas por uma transversal T, dois ângulos quaisquer determinados por T e R ou T e S vai ter medidas iguais ou são suplementares. Não tem por onde fugir disso. Aí a gente vai observar o seguinte: nos casos dos ângulos que têm medidas iguais e no caso dos ângulos que são suplementares. Então, como é que a gente pode identificar isso através da nossa figura? A gente vai ver aqui nessa particularidade que diz assim: dois ângulos têm medidas iguais se forem alternos ou correspondentes. Então, o correspondente é porque, na medida que houve a interceptação pela transversal, assumiu a mesma característica. Então, a gente vai observar que a correspondência, aqui nós temos o ângulo A, na medida que foi cortado, ele é igual ao ângulo E, certo? Da mesma forma que o ângulo B é igual ao ângulo F. C igual a G pela correspondência e D igual a H. E por alternos também a gente tem essa capacidade de perceber isso. Então, existem dois tipos de ângulos alternos. Os alternos internos, no caso, observando aqui, o ângulo B e o ângulo H, eles possuem a mesma medida. Né? Então, por que ele é alterno interno? Por causa da medida de B aqui, ó, que ele está na parte de dentro ou interna da transversal. E o C e E. Né? Então, o E, como também está na parte interna da transversal, então ele é alterno interno. E o alterno externo? A gente vai ver aqui no caso A e G e D e F, certo? Então, a gente começa a observar aí o que são ângulos alternos internos e alternos externos, tá? Aí aqui agora, ângulos colaterais também existem. Os colaterais internos e os colaterais externos. É importante a gente destacar que, quando eles forem colaterais, obrigatoriamente, eles serão suplementares. E de acordo com aquelas informações gerais que nós obtivemos sobre ângulos, nós vimos que para dois ângulos serem suplementares, a soma de suas medidas tem que ser exatamente 180 graus. Aí é o que ocorre nessa interceptação. Então, B, o ângulo B mais E, obrigatoriamente tem que ser igual a 180 graus. Né? Então, a gente observa aqui, colaterais internos. Então, outro colateral aqui interno, observando esses ângulos, B mais E é C mais H. Por quê? Esses ângulos estão na parte interna das retas. Então, eles estão aqui, certo? Na parte interna desse paralelismo. Enquanto A e F, A está na parte de fora do paralelismo. Então, o paralelismo é identificado pelas retas R e S, e o ponto A, o ângulo está indo direcionado para fora do paralelismo. Então, por isso que ele é colateral externo. Então, aqui,
o ângulo A mais o ângulo F também tem que ser 180 graus, assim como D mais G também tem que ocorrer a mesma coisa. Então, no início deve ser muitas informações, mas quando vocês estiverem na prática, é importante vocês saberem delas. Por quê? Porque na medida que nós sabemos dessas informações, tem questões que é perfeitamente possível a gente resolver somente com essas informações básicas e sem muito aprofundamento. Tá? Aí aqui agora a gente vai ver o primeiro caso, tá? Que ele está dizendo assim, calcule a medida do ângulo complementar ao ângulo de 20 graus. Então, de acordo com a informação que a gente já tinha no texto, dois ângulos eles só podem ser considerados complementares quando a soma deles for 90 graus. Aí aqui, a gente quer o complementar de 90, mas eu só tenho quanto? Eu só tenho 20 graus. Aí eu vou complementar com o ângulo X. O ângulo X, que eu não sei quem é, mais 20, obrigatoriamente tem que ser igual a 90. Então, qual é o número que mais 20 vai dar 90? Aí, para isso, a gente usa o princípio aditivo da equação, que a gente trabalha com números opostos. Então, para poder fazer essa anulação no segundo membro, é necessário saber que o oposto de mais 20 vai ser menos 20. Aí a gente vai trabalhar com 90 menos 20, que automaticamente é 70 graus. O que isso quer dizer? Que o complementar do ângulo de 20 graus é igual a 70. Porque quando a gente soma 70 graus mais 20 graus, resulta em 90 graus. Aqui é a mesma ideia, né? Então, calcule a medida do ângulo complementar na figura abaixo. Então, se é um ângulo complementar, ó, eu falei naquele símbolo antes, ó, tem que ter um ângulo reto, certo? Então, um ângulo reto significa o quê? Que a medida dele é de 90 graus. Aí, o que é que acontece? Eu tenho 55. Para 90, falta quanto? Aí, como é que a gente arma essa equação? A gente bota x, porque a gente não sabe que ângulo complementar é esse, mais 55, que resulta em 90 graus. Logo, usando o princípio aditivo da equação e o princípio dos números opostos, a gente sabe que o oposto de mais 55 é menos 55. Então, vai ficar x igual a 90 graus menos 55 graus, que resulta em 35. Então, quer dizer que essa abertura X aqui, esse ângulozinho que está destacado, e eu estou mais reforçando, é equivalente a 35 graus. Exemplo 3. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com o que a questão pede, porque agora não é mais questão de ângulo complementar, e sim de ângulo suplementar. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Quando o ângulo for complementar, é porque as somas deles resultam em 90 graus. E quando for suplementar, então a soma dos ângulos já não serão mais 90 graus, e sim 180. Porém, a composição da ideia da equação é a mesma. Então, aqui a gente está vendo que o ângulo que mede 4x mais o ângulo que mede 2x resultam em 180 graus, porque agora a gente não está trabalhando mais o conceito de complemento, e sim de suplemento. Aí agora a gente só trabalhar o princípio simples. Aí o que é que acontece? 4x mais 2x resulta em 6x, que é igual a 180 graus. Então, aqui, se a gente, o que nos interessa é um valor de 1x só, mas eu tenho 6x. Então, aqui é a mesma coisa que 6 vezes o valor de x. Então, aqui, quando ocorre esse tipo de caso, a gente usa outro princípio das equações, que é o princípio multiplicativo. E o princípio multiplicativo, a gente trabalha com números inversos.
Então, se aqui está multiplicando por 6, o inverso de multiplicar é dividir. Então, a gente vai pegar 180 graus e dividi-lo por 6. Aí, quando a gente efetua essa divisão, nós percebemos aqui que o valor de x em questão mede 30 graus, tá? Mas aí o que é que acontece? Eu estou dando uma complementação na questão. Se eu quiser saber o valor dos ângulos mesmo, que aqui eu só tenho o valor de x dá 30, tá? Então, se eu quero saber os valores dos dois ângulos, o que é que eu faço? Só basta substituir o valor de x por 30. Aí aqui a gente usa a mesma equação. Aí, ó, em vez de ficar 4x, ficou 4 vezes 30 mais 2 vezes 30. Aí, o que é que a gente faz? Só é resolver a multiplicação. 4 vezes 30 graus vai dar 120 graus, como 2 vezes 30 graus também vai dar 60 graus. E quando a gente soma essas duas medidas, obrigatoriamente tem que dar 180 graus. Caso contrário, algumas das medidas ou ambas estão erradas e precisarão ser refeitas. Mas aí, se a gente quisesse saber a medida de cada ângulo, o primeiro ângulo aqui mede 120 graus, o 4x, porque é 4 vezes 30, e o segundo ângulo mede 60 graus. Quando a gente soma, eles se suplementam e resultam em 180 graus. O exemplo 4 também é a mesma dinâmica, tá? Aqui de ângulos suplementares. A gente vai observar aqui que esses dois ângulos aqui, o ângulo maior 12x mais 30 mais 2x mais 10, como são suplementares, então eles têm que resultar em 180 graus. Aí só foi armar a equação usando 2x mais 10 graus, que é esse primeiro ângulo aqui, somando com 12x mais 30 graus, que é esse segundo ângulo aqui, ó. Partindo disso, os termos semelhantes nós somamos. Então, no caso, 2x mais 12x resulta em 14x. Da mesma forma que 10 graus mais 30 graus resulta em 40 graus. Isso tudo tem que resultar em 180. Aí, o que é que a gente faz? Usa o princípio aditivo, né? Então, número oposto. Se um número é positivo, no outro membro, para anular, ele vai ter que ser negativo. Então, por isso que aqui já foi direto ao resultado, porque foi 180 graus menos 40 graus, que resultou em 140 graus. Aí aqui 14x, mas eu não quero o valor de 14x, eu só quero o valor de 1x só. Então, o número inverso de 14, então vai ser divisão por 14, é 1 sobre 14. Aí o que é que ocorre? Você pega 140 e divide por 14, que vai dar 10 graus, ou seja, o valor de x vai ser 10 graus. Aí o que é que acontece? Se eu quero saber a medida dos ângulos, eu faço o mesmo procedimento do exemplo anterior, né? Substituir o x pelo valor, ó, se x vale 10 graus, já está aqui, ó, 10 graus, 10 graus, e agora só é calcular, certo? Essa questão aí. Aí a gente vai, 2 vezes 10 graus dá 20, mais 10, 30, né? Porque a gente está trabalhando, separando aqui ângulo por ângulo, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, a gente já viu que 20 mais 10 resultou em 30. Aí, 12 vezes 10 graus deu 120, mais 30, aqui, isso tudo deu 180. Então, quanto é 120 mais 30? 150.
Então, o que é que acontece? 30 mais 150 graus vai dar 180 graus, que isso quer dizer que esse ângulo menor mede ao todo 30 graus e o ângulo maior mede 150 graus. Mas nesse tipo de questão, é bom vocês sempre olharem, porque na atividade pode pedir tanto o valor complemento do ângulo, como somente também o valor de x. Se no caso a gente parasse aqui em 10 graus, estaria correto, tá certo? É porque na realidade eu estou querendo mostrar a vocês também, para vocês identificarem e serem capazes de saber quanto mediria cada ângulo na questão. E o último caso, exemplo 5, agora a gente vai falar de OPV, né, que os ângulos opostos pelo vértice. Então, o que significa OPV, né? Os ângulos OPV, eles obrigatoriamente têm que ter a mesma medida, tá certo? Então, aqui, ó, 5x tem que ser a mesma coisa de 3x mais 60 graus. Então, quando os ângulos são OPV, você não deve, no primeiro momento, trabalhar com soma entre eles, né? Que a gente viu como trabalhar soma com ângulos complementares e suplementares. Mas quando os ângulos são OPV, você, em vez de trabalhar com soma, vocês vão trabalhar com o símbolo de igualdade, tá? Então, aqui a gente tem o símbolo de igualdade, tá certo? Aí, o que é que acontece? A gente vai dizer assim, que 5x é igual a 3x mais 60 graus. Aí, de acordo com os princípios de equação, a questão do princípio de números positivos e negativos, a gente usa números opostos, e para multiplicar e dividir, nós usamos os números inversos. Aí, o que é que acontece? Para a gente organizar, ó, usamos o princípio aditivo, ó, que é aqui o 5x, então o oposto de 3x vai ser menos 3x. Aí fica 5x menos 3x, que é igual a 2x. E o 60, como não tem, no momento, nenhum número semelhante para somar ou subtrair, você repete, né? Então, 2x igual a 60 graus. Mas aqui a gente sabe que não nos interessa o valor de 2x. Eu quero saber o valor de 1x só. Então, quando isso ocorre, a gente trabalha com números inversos, né? Então, como é que você saberá que vai trabalhar com número inverso? É quando na frente do x ou de qualquer incógnita, que é uma letrinha, tiver algum número. Então, quando tiver algum número na frente, você já sabe que vai trabalhar com número inverso, certo? Então, 60 graus dividido por 2 é 30 graus. Aí, o que é que acontece? Para você saber a medida desse ângulo aí, só basta fazer o mesmo processo que eu mencionei nos casos anteriores. É substituir o x pelo correspondente numérico dele. Então, x vale quantos graus? Né? Equivale a 30. Então, na medida que x equivale a 30 graus, agora você só é aplicar o valor de x na igualdade. Então, no lugar de 5x, ficou 5 vezes 30 graus, que é igual a 3 vezes 30 graus, que no lugar do x, ó, mais 60 graus. Aí, 5 vezes 30 graus resulta em 150 graus, assim como 3 vezes 30 graus é igual a 90 graus, mais 60 que já tinha na equação. 90 graus mais 60 graus igual a 150 graus. Então, o que é que acontece? Os ângulos opostos pelo vértice, ou OPV, medem 150 graus cada um deles, tá? Então, é muito importante vocês, na atividade que, tá lá, que vai estar lá no Classroom, você está de olho no enunciado da questão, porque se ele só pedir o valor de x, certo? Então, não tem a necessidade de fazer essa aplicação. Porém, se pedir o ângulo total, aí você tem que saber, tá ok?
Então, a gente termina a nossa aula aqui e bons estudos para vocês.